Ok, gente, vamos embora nessa manhã seguir adiante. E eu disse para vocês que nós estamos no final de tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E nesse outro lado da moeda que a gente falou aí alguns domingos, sobre o conteúdo de nós estarmos debaixo de um propósito, da direção da vontade de Deus para a nossa vida, de nós pensarmos muito bem o que significa a vida, qual o propósito de nós estarmos aqui nesse mundo, por que eu nasci, por que eu estou aqui nessa manhã. Tudo isso é plano de Deus. E nós temos que aprender, essa igreja do fim, ela vai descobrir isso, que Deus está acordando a sua igreja. Ok? Essa igreja do fim, refinada por Ele, para cumprir o bom propósito, ela está sendo acordada para entender que o que Deus tem é o que vale, gente. Qual é a direção, a proposta, a sua vontade na nossa vida é o que vale. Então eu vou continuar falando sobre um conteúdo nessa manhã. E eu quero lembrar a frase da qual é esse lado que nós estamos conversando, que Deus nos chamou para um comprometimento. Sem uma decisão da nossa parte, nada acontece. Por mais que eu possa até saber que a proposta de Deus ela é vencedora e verdadeira, se eu não tomar uma decisão, nada acontece. Sabia? A nossa vida ela muda por causa de pequenas decisões. Pequenas, no seu dia a dia, muitas vezes nós vivemos uma rotina, e se nós olharmos a nossa rotina, tem algumas coisas que não estão, vamos dizer assim, promovendo o bem-estar nosso. E alguma coisa começa a nos incomodar. Então, por quê? A nossa jornada é uma jornada de tomar decisões, fazer escolhas melhores. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Então, todo dia eu escolho o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou assistir, não vou assistir, o tempo que eu vou gastar com a verdade. Isso aí faz toda a diferença na nossa jornada. Eu falei amplamente sobre isso, que nós estamos vivendo naquele tempo ali, densas trevas, como está lá em Isaías, no capítulo 60, densas trevas estão sobre a face da terra. Aumenta, as trevas são pensamentos, é a malignidade de uma maneira de pensar que prejudica o homem em todas as áreas. Só cresce, não tem outro caminho a não ser a luz, a verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade, Ele é a luz. Ele é muito mais do que um ser, Ele é um ser verdadeiro, obviamente, mas Ele é a sua palavra, jamais desassocia a palavra de quem Ele é. A Bíblia é a verdade. Então, se muitas vezes confronta a nossa maneira de pensar, é assim mesmo. Deixa confrontar e tome a decisão de ficar com o que Deus tem a dizer. Diga aleluia nessa manhã. Que dificuldade o ser humano tem, né? Porque ele tem argumentações, ele tem uma maneira de pensar, eu creio dessa maneira. Não, não fala isso. Você não crê dessa maneira, você crê como está escrito. Então nós temos que ir ajustando de maneira contínua isso, gente, na nossa jornada. O perigo de nós estarmos sendo, vamos dizer assim, as trevas elas vêm de maneira opressora na forma de pensar sobre cada ser humano na face da terra. Nós tomamos posse nessa manhã da liberdade de pensar o que Deus tem para nós. Lute por isso, é um combate, o combate espiritual é um combate de pensamentos. Amém? Vou voltar a lembrar algumas passagens que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. E depois nós vamos continuar nessa manhã. Legal? Lembra de Romanos, na Bíblia Viva, no capítulo 13. Paulo declara assim, outra razão para viver correto. Depois você pode dar uma lida lá, nesse capítulo todo, para você pegar todo o contexto. Mas ele está dizendo para a igreja, olha, tem um estilo de viver, hein? Então ele está dizendo assim, para viver correto é essa, vocês sabem como já é tarde. Ele está falando sobre o tempo da vinda do Senhor. O tempo está se esgotando, igreja. Ninguém dá amém. Eu quero falar, está acabando, hein? Escuta o que eu estou te falando, está acabando. Ok. Então vamos lá. O tempo está se esgotando, vocês devem despertar, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio.
Isso aqui está mais do que atual. Olha só que verdade tremenda, gente. A vinda do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos. Então Paulo ele começa a colocar dessa maneira: a noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. Portanto, falando para a igreja, deixem as más obras das trevas. Uau! E vistam a armadura de uma vida direita. Ou seja, nós somos novas criaturas, vamos embora viver a nova criatura, com tudo aquilo que está escrito a respeito da maneira correta de nós vivermos, como novas criaturas. Eu vou terminar essa série, vou começar uma outra, não sei quanto tempo, mas vou falar exatamente, esse é o título: não dê lugar ao diabo. Uau! Tem várias coisas para nós falarmos. Muito bem. Então, está escrito: deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida, o que, gente? Direita, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia. Verso número 13, botei na King James atualizada: vivamos de maneira decente. Ele não está falando para o mundo, gente. O mundo não tem capacidade de viver dessa maneira, porque não é nova criatura, não tem a natureza de Deus. A capacitação de nós vivermos como novas criaturas está na nossa nova natureza. Ok? Então vamos lá, vivamos de modo decente, como em plena luz, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, já falei sobre isso, depravação, não em desavenças e invejas, obras da carne. A carne não pode dominar as nossas práticas. Não somos perfeitos, nós podemos errar, mas a carne não pode dominar as nossas práticas. Vou repetir mais uma vez: a carne não pode. As nossas práticas. Paulo falou sobre isso. E nós temos capacidade em Deus, na ação do Espírito Santo, no poder da palavra, de dominar a inclinação da nossa carne. Se fortalece no Espírito e você vai dominar a inclinação da carne. Não tem outra maneira. Então há algo que eu e você precisamos fazer para fortalecer o nosso homem interior. Então Paulo está dizendo isso aí, ó. Mas vocês devem se revestir do Senhor e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. As concupiscências, porque essa é uma palavra interessante, um desejo que por trás tem uma malignidade, tem um prejuízo muito grande. Pode ser agradável do ponto de vista natural, mas ele te quebra. Quebra a mim, a você, quebra qualquer ser humano. Ok? Então, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a última igreja da qual Jesus ele dá uma palavra, as igrejas do Apocalipse. É bem interessante, né? Você pega as igrejas do Apocalipse, deixa eu ler essa passagem, é da última igreja, a igreja Laodiceia. E há um tempo atrás eu já comentei sobre isso, mas eu introduzi outras coisas aqui que seriam importantes a gente prestar atenção nisso aí. Segundo aí a galera que estuda, as igrejas foram colocadas em ordem, obviamente, né? Jesus sabe a ordem de todas as coisas, mas é uma igreja que representa quase 2000 anos de igreja, esses 2 últimos dias, da qual a igreja está sobre a face da terra. Porque no terceiro dia já foi profetizado, seremos levantados. Fala para o teu irmão, tu vai sair daqui. Por um breve tempo, mas você vai ficar aqui mesmo, que nós vamos reinar com Jesus. Então eu vou continuar falando também, preparados até o fim, eu estou com outro conteúdo aí para a gente conversar, com base naquilo que está escrito, para entendermos um pouquinho isso, que nós estamos vivendo esse momento, gente. Então durante esses 2000 anos, nós temos aí uma igreja, e essa igreja passa por várias fases. A primeira fase é aquela fase da igreja dos apóstolos, daqueles que eram discípulos dos apóstolos, cobra aí um período de 100, 150 anos. Era uma igreja onde a força do evangelho era difundida para tudo quanto é lugar, um crescimento tremendo. Depois entra a fase de uma igreja mais perseguida,
por um período mais ou menos até 300 depois de Cristo. Em 312, aí aparece um imperador chamado Constantino. E esse cara, ele falou assim, cara, na verdade é isso, né? Ele não se converteu. Na verdade, ele falou, cara, quanto mais gente mata cristão, mais aparece cristão. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então, entre aspas, ele se converte. E a igreja entra numa fase muito perigosa, porque ela começa a misturar as coisas. A igreja misturada com o Estado, misturada com a sociedade, com o governo. Então começa a ficar muito perigoso. Esse é um período que é conhecido na história do cristianismo, de uma era muito das trevas, onde poucas pessoas detinham o conhecimento, né? E sabiam ler e escrever. E a igreja tomou posse desse lado, e quem não é desse conteúdo, daqueles que são líderes dessa igreja, você tem mais é que ouvir e fazer o que a gente manda. Então, durante praticamente um pouquinho mais de 1000 anos, a igreja entrou nessa era das trevas. Depois acontece algo maravilhoso, que a igreja entra nesse período da reforma. Então, assim como Martinho Lutero e outros também que surgiram, começaram a questionar, recebendo revelação de Deus sobre esse conteúdo de que nós vamos a Deus pela fé. E nós conhecemos que a salvação é pela fé. E não é através daquilo que estava sendo colocado. Você tinha quase que comprar o teu espaçozinho lá no céu. Muita coisa. Ainda bem que você não nasceu nessa época, hein? Imagina. Mas eu entendo que eu e você estamos aqui, porque esse é o tempo para nós estarmos, desse propósito final da igreja. Então isso aí começou a crescer muito, e a obra do Espírito Santo começou a liberar muita revelação. E aí começou a ter um avivamento muito grande. E esse avivamento ele foi se espalhando pelos continentes, né? Então fundaram-se muitas missões de várias igrejas que começaram a crescer e se espalhar pelo mundo. Muitos seminários foram criados e pessoas estavam sendo preparadas para levar essa mensagem, gente. É o que acontece. E do século XX para cá, do início, entra essa que eles consideram que é essa última parte da igreja. Uma igreja que parece que deitou nessa caminha pronta. Uma igreja que recebe, vamos dizer assim, da colheita das orações que estavam sendo feitas desde o início. Uma igreja mais preparada, uma igreja num conteúdo que já não é ignorante. Uma igreja que recebe entendimento, porque no início do século XX, chegou ela, no início do século XX, ela acha que vai passar despercebida. Então, no início do século XX, um grande avivamento aconteceu na Azusa Street, lá nos Estados Unidos, né? Se espalhou muito grande, o batismo no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele foi crescendo na igreja. E hoje o conhecimento da verdade de Deus, gente, se espalhou tremendamente sobre o mundo. E isso é um dos sinais de que a volta de Jesus está aí mesmo. O crescimento, o conhecimento revelado dessa obra. Então a igreja, ela está nessa fase. Mas essa é a fase de uma igreja muito perigosa. De uma igreja que acha que é, quando na verdade o céu tem uma outra coisa para dizer. Eu tenho que tomar cuidado, gente, quando a gente olha para nós mesmos e diz assim, está tudo bem. E a gente sempre põe nesse conteúdo assim, não está me faltando nada e tal, a gente vai vivendo aquilo outro e tal. Mas o interesse de Deus não é do lado de fora. Porque do lado de fora tem uma promessa que Ele vai cuidar de mim e de você. O interesse de Deus é te transformar. Mexer contigo por dentro. Mas não, isso eu não quero. Não, eu estou bem dessa maneira. Então a gente tem que tomar cuidado. É muito legal olhando tudo isso e olhando a igreja. Se você pega as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver que as situações que viveram essas igrejas, elas viveram, é bem semelhante a que a igreja de hoje também vive. A gente pode separar dessa maneira. A maior parte, então, da galera que estuda, está lá colocando que a Laodiceia é a última igreja. Eu acredito também. Representando figuradamente assim, espiritualmente, como ela está vivendo, as situações que Jesus fala. Mas é bem interessante, porque se você for pegar as 7 igrejas, você vai ver lá erros e acertos que existem na igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra. Então a gente não pode ser bem só específico para dizer as outras igrejas não tem nada para me falar,
porque só Laodiceia tem para me falar. Não, não é assim. Não funciona, mas que coisa interessante Jesus mandar esse recado. Vamos embora ler então, aí a Apocalipse capítulo 3, verso 14, se você está com a Bíblia de papel aí ou não? Maravilha! Canetinha, lápis, é isso aí, vamos embora. Vamos embora construir essa Bíblia aí na tua mão, hein? Para ela ficar à vontade, você saber onde estão as coisas, e você vai ver que o Espírito Santo vai te trazer memória quando você precisar. Ok? Ao anjo da igreja em Laodiceia, está falando ao líder da igreja. E Deus tem a falar muito, gente. Gente, veja bem, Deus estabeleceu assim, obviamente, né? Liderança e o liderado, obviamente, o pastor e as ovelhas. Então a responsabilidade para aqueles que estão em liderança é alta, só que a galera não pensa. Porque essa responsabilidade, nós seremos muito mais cobrados. É muito alto. Então, ao anjo da igreja, você escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso número 15. Olha, eu conheço as obras que você realiza. Agora veja, Jesus fala assim: e você não é frio nem quente, cara. Quem dera você fosse frio ou quente. Pastor Hélio, eu já conheço isso aí. Eu também. Esse é o problema. Eu não posso ler apenas, isso eu já sei, já li isso. Isso aqui é uma letra. Eu preciso que o Espírito Santo fale através dessa letra e mostre para mim e para você a nossa real necessidade, que é interior. Está dando para pegar? Muito legal. Verso número 16. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Alguém percebe que Jesus está meio... Pastor, como é que está Jesus aí? Eu não sei, mas as palavras dele são meio duras, cara. Ele não está de brincadeira. Ele está falando algumas coisas que você vai entender com aquilo que eu tenho para te dizer. Se eu não terminar hoje, no outro domingo, no outro, a gente vai abordar tudo isso. Ele não está satisfeito. Meu Deus. Então vamos lá. Verso 17. Você está dizendo, falando a igreja está dizendo: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Que alguém diga misericórdia nessa manhã. Pessoal da internet aí. Mas veja, mas você não sabe, agora é a resposta de Jesus. Você não sabe que é infeliz. Sim, eu vou te falar, tu é miserável, você é pobre, cego e nu. A gente vai comentar. Verso 18, eu quero aconselhar você, e você compre de mim, falando para essa igreja do fim, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, cara. Você compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio. Quem não tem colírio compra óculos escuros. Alguém lembra disso aí? E colírio para ungir os olhos. Meu Deus. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Não, mas eu estou bem, eu estou vendo tudo. Você entende que Jesus está do outro lado? O lado do mundo do espírito. De um modo geral, a gente tem dificuldade de ter o retrato desse mundo do espírito a respeito da nossa vida. A respeito daquilo que o céu está vendo nesse momento sobre o meu homem interior, sobre as necessidades do meu homem interior.
O céu sabe reconhecer muito bem. Não, a gente tem essa dificuldade, porque o que a gente olha como necessidade, e para dar uma declaração, é que está tudo certo, está tudo bem comigo. A gente sempre olha pelas coisas que estão acontecendo ao meu redor, apesar de lutas e tal, adversidade, mas está tudo legal, estou bem, não me falta nada, ó, só pelo lado de fora. Nunca olhando a necessidade do homem interior, que é o que Deus está olhando. Gente, Ele está te preparando para nós irmos, subirmos com o nosso ser espiritual que nós somos. O lado de fora, você não vai levar nada, nem eu, nem você. As conquistas do lado de fora, o suprimento de necessidade, nós estamos vivendo nesse mundo, Ele prometeu isso. Mas não põe o foco nisso, para tirar conclusões da sua vida e da minha, que está tudo certo. Quando na verdade nós temos olhado uma igreja, e se você começa a buscar, você vai ver a percepção no mundo do Espírito, que essa igreja, ela está com muito pouco óleo. Ela está muito adormecida. Ela está sem sensibilidade e discernimento espiritual suficiente para estar preparada para a vinda do Senhor. Pegou isso aí, pessoal da internet? Depois você volta, repete. É sério. Qual o tamanho da minha sensibilidade e percepção do momento em que eu vivo? Das situações que estão acontecendo, das situações que estão acontecendo no mundo. Qual o momento que eu estou vivendo da percepção de que Deus me quer aqui, ali, e essa aqui é a vontade dEle para a minha vida, e não bem a que eu determinei, estou correndo atrás. Eu chamo essa igreja da igreja iludida, porque ela tem uma visão de si mesma completamente oposta à visão que o céu tem. E Jesus, Ele fala palavras duras, gente. Mas lembra aí que a gente já comentou sobre o conteúdo de correção? Se eu não tenho um espírito ensinável, não me submeto à correção de Deus ao ponto de tomar uma decisão de mudança, nada acontece na nossa vida. E você pode estar certo, para toda mudança e correção, a escolha que eu e você fizermos vai nos fazer sofrer na carne. Se tiver coragem, volta domingo que vem. Não, gente, essa carne tem que apanhar. A gente tem que falar para nós mesmos, nesse homem exterior, menos. Não é você que vai comandar a minha maneira de pensar. Não é você que vai dizer como eu estou. É o céu que vai falar comigo. Lembra, eu já falei isso, vou repetir, gente. Davi entra num conteúdo de oração no Salmo 139, anote aí, verso 24, 23. Vamos lá, vamos dar uma lida nessa manhã. Aleluia. Jesus não voltou ainda, a gente tem tempo. Vamos lá, Salmo 139. E está escrito aí no verso número 23, Senhor, sonda, você que conhece o meu coração. Gente, eu não conheço o meu coração como Jesus conhece. Eu vou colocar na minha pessoa. É super interessante que você vai dar uma olhadinha. Isso aqui é bem legal, porque você pode fazer uma associação a Jeremias capítulo 17, onde diz que as pessoas se enganam com aquilo que vem no coração. Anote aí para você ler em casa, Jeremias 17. Ok, então, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você conhece, me prova, Senhor. Você conhece os meus pensamentos. Uau! Aliás, se você ler um pouquinho aqui, ó, vamos lá no início, para você que é novo na fé, você que está me assistindo aí, cadê as canetinhas? Vamos embora grifar, cara, isso aqui é muito poderoso. Veja bem o que está aqui, ó, Salmo 139, verso número 2, verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Depois, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe você penetra os meus pensamentos. Você esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos.
Não tem como fugir. Não tem como esconder nada de Deus, gente. Eu vou repetir isso. Não tem como eu e você escondermos nada de Deus. Agora veja. Ainda a palavra não me chegou à língua. Verso 4. E você, Senhor, já conhece. Então vamos voltar lá, 23. Sonda-me, ó Deus, você conhece o meu coração. Me prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. É isso aí, o caminho certo, o caminho correto. Essa é a visão de Deus. De um modo geral, gente, eu volto a repetir, isso é tão importante. O que nós pensamos a respeito da nossa vida, de um modo geral, não vai coincidir com o que Deus pensa a nosso respeito. Eu não estou falando a respeito de identidade, eu não estou falando sobre uma obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você crê que você é nova criatura? Você é filhão e filha do Deus Altíssimo. E nós temos uma intimidade com Ele, um grau de relacionamento, e nós temos liberdade, que Ele nos deu por causa dessa nova natureza, autoridade, gente. Então tem muitas coisas verdadeiras, obviamente, que estão inseridas dentro do meu coração e do seu. Não adianta o inferno chegar para mim e dizer, você não é filho de Deus, que isso? Não tem como, tem um testemunho interior. E fora isso, eu entendo bem a autoridade que eu carrego como filho dele, como representante dele sobre a face da terra. Mas eu estou falando sobre, muitas vezes nós temos uma visão da nossa vida que não está bem em linha com aquilo que o céu está olhando e está vendo. E aí então é essa igreja que tem essa marca considerada como a igreja do fim, é uma igreja que está meio, eu diria, iludida, e o título dessa mensagem é uma igreja apóstata. Ela está longe de entender o seu verdadeiro propósito, a sua jornada sobre a face da terra. Vamos embora continuar, verso 19. Então Jesus falou algo bem interessante, gente. Não terminei de ler, né? Então vamos voltar ao 18. Ouro refinado pelo fogo para que você de fato seja rico. Compra também, Elinho, vestes brancas, cara, para se vestir, a fim de que, veja as palavras, gente, que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Uau. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu falei. Vamos embora então, 19. Eu repreendo, disse Jesus, e disciplino. Lembra que a gente falou sobre disciplina aqui? Como correção, educação para a vida? É que os pais fazem com seus filhos, e o nosso paizão também faz conosco. Está escrito, eu repreendo e disciplino qualquer pessoa, diga amém. Não. Isso é só para a gente ter uma visão bem correta de Deus. Quando Ele me disciplina, ou fala algo que de repente eu não gostaria de ouvir, é porque Ele me ama. A base da fé é o amor de Deus. A base da fé não é a concordância que Jesus tem que ter com as minhas opiniões, ideias e tal, como eu acho, como eu penso. A base da fé é Ele mesmo, porque Ele me ama. Quero te falar nessa manhã, Ele te ama muito. E Ele não vai te deixar, a mim e a você, sem correção, sem disciplinar, educar para a justiça, educar para a vida, educar para que eu e você sejamos pessoas aperfeiçoadas. E Ele vai trabalhar isso de uma forma ou de outra. A maior parte das situações que eu e você enfrentamos mexe com o nosso homem interior. Várias situações do lado de fora que acontecem e tal, e no final dessa história algo está sendo trabalhado na nossa vida, para que nós andemos de maneira própria, com as vestes da nova criatura, a não permitir que sejamos governados pela carnalidade de achar que nós somos melhor que os outros, melhores que os outros. E nós somos, é comigo mesmo, é eu, hein? Eu.
Devagar aí, hein? Quando Paulo diz lá, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele se entregou. Então nessa igreja, é uma igreja que não teve a entrega necessária que precisava fazer. E nós estamos vivendo esse tempo que Jesus está pedindo entrega nessa igreja, está acordando essa igreja, para que ela saia de um posicionamento, de uma visão errada sobre a vida, sobre o conteúdo de quem nós representamos, e nós somos corpo dele, está entendendo, gente? Ele não deixa de dizer isso aí, ó, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Interessante que está escrito para essa igreja isso. E aí ele diz assim, portanto, olha, presta atenção, seja zeloso e se arrepende. Gente, essa palavra é muito poderosa, porque ela implica numa verdadeira mudança. Eu quero só te falar, sem arrependimento não tem como Deus trabalhar a nossa vida. Eu não posso dizer para Deus, foi mal, mas não há verdadeiro arrependimento, nada muda na minha vida. Eu posso até chorar. Não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha vida com choro, mas com uma consciência plena de que eu preciso me arrepender. Diante do confronto de uma verdade que nos abençoa, que está construindo a mim e a você. Então, quando Deus me confronta com a verdade, em termos de correção, de disciplina, é para o meu benefício, para a minha construção, gente. Ele não está espancando, ele não está dizendo para mim, você não vale nada. Não é isso, gente. Claro que não. Porque se eu não tenho valor, por que ele morreria por mim? Por que ele morreu por você? Porque ele te ama. Mas não pense que nós vamos passar batidos sem ele trabalhar em mim e em você. Essa igreja precisa acordar, essa igreja do fim para isso. Para considerar a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, se realmente está de acordo com a verdade. Quem nós somos nesse tempo do fim. Para ajudar, para ser eficiente, para ser frutífero. Jesus fala algo muito legal em João capítulo 15, que ele diz, se você não permanecer em mim, nada vai dar certo, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu te chamei, e te escolhi para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça ali. Também está escrito, chá comigo, você é o ramo, tá? Beleza? Então eu vou te podar. Ele vai podar para que a gente continue saudável. Que alguém diga um amém aí com alegria. Mas eu não posso só ouvir a mensagem. Nós estamos vivendo um tempo onde você tem que tomar uma decisão e eu também. Porque o tempo, ainda dá tempo de tomar uma decisão. Só quero dizer isso. Ainda dá tempo. Para que a grande surpresa não chegue na minha frente e não há mais tempo. Alguém está entendendo? Eram 10 virgens preparadas, segurando o óleo lá, legal, e aí demorou o noivo e tal, e aí você já sabe, 5 entraram porque levaram óleo extra, mantiveram-se preparadas, e 5 não entraram porque, como disse o pastor Paulo Canu, tem muito pouco óleo. Não funciona. Se tem pouco óleo, gente, é porque a carnalidade está vencendo e dominando a nossa maneira de viver. Não funciona. Deus não chamou a sua igreja, a minha, a você. E na próxima série que eu vou fazer, Não Dê Lugar ao Diabo, tem várias coisas que eu quero abordar contigo, vai ser legal. E você vai ver que pelo ponto de vista da palavra, Deus nos deu capacidade, pela ação do Espírito Santo, pela presença dEle, pelo poder da palavra, de nós vencermos as inclinações da carne. E não sermos mais a mesma pessoa de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 2 e tal. Você vai crescendo. A maturidade. Filho na maturidade. Quando Deus dá aquela visão, Jesus cheio do Espírito Santo, com 30 anos de idade, e diz, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele vocês ouçam, é filho na maturidade.
que é a tradição dos judeus, quando o rapaz lá, o primogênito, ele chega aos 30 anos de idade, ele é apresentado lá, o pai apresenta para todos os outros amigos de negócio, aquilo outro, agora meu filho, ele está nessa condição de ser aquele que vai negociar tudo aqui da minha casa, da tudo que nós somos com vocês, então ele é agora o meu representante legal. Só podemos ser esse representante, por isso ele ouve aquela voz, porque é exatamente isso, Jesus com 30 anos. Não tem como, gente, Deus está te chamando, guarde isso nessa manhã, você vai para a maturidade, precisa ir. Não tem como, essa jornada de vida sobre a face da terra, não é uma jornada para mim, para o meu desejo, para a minha vontade, eu quero isso, eu planejo, vou fazer e chamo Jesus para abençoar. Isso já era, isso é do inferno. Isso foi cultivado na igreja durante muitos anos. As pessoas não têm entendimento, não percebem mais, a vida não é sua, pertence a Ele, você foi comprado. Você é instrumento dele, não é talvez, quem sabe, você é. Agora, se eu tenho a visão correta a respeito de mim mesmo, é a grande diferença. Essa é a igreja que não tinha essa visão. Completamente cega, como disse Jesus. Completamente cega, não tinha visão. A visão correta de quem ela é. Então eu repreendo e disciplino a quantos amo. No verso 20, está escrito lá, eis que estou à porta e eu estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz, meu Deus. Aí você percebe que Jesus não arromba a porta? Vou só fazer uma pergunta, ele tem poder para isso? Mas ele não vai violar aquilo que eu e você nós temos, dado por ele. É isso aí mesmo. O livre-arbítrio, a escolha. E aqui Jesus está do lado de fora. Eu quero entrar na sua casa, eu quero cear contigo, rapaz. E aí ele vai dizendo no verso 21, ao vencedor. É interessante que ele fala isso em todas as cartas, né? Ao vencedor, eu te darei o direito, Aline, de você sentar comigo no meu trono. Brincadeira. Não pense que isso aí é moleza, acontece assim. Não, Jesus já prometeu. Se Jesus já prometeu, olha só o que está nisso primeiro. O que está escrito? Ao vencedor. Aquele que se entregar, aquele que se moldar, aquele que entender e responder de maneira própria. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus só veio fazer a vontade de Deus. E ele declarou isso várias vezes. Ele não fazia nada que ele não visse que Deus estava fazendo. Ele não falava nada que ele não percebesse que era a voz de Deus. E aí, isso tem todas as cartas às igrejas. Quem tem ouvidos, pastor, eu estou ouvindo nessa manhã. É o ouvido no mundo do Espírito, cara. Olha, o que o Espírito Santo tem falado, gente? Então aqui tem, só para você saber rapidinho, eu coloquei ali, eu não sei se está pequeno, mas hoje as 7 igrejas da Ásia, você sabe, uma boa parte de vocês sabe, elas ficam lá na região da Turquia. E botei aqui algumas imagens só para você ver, assim, das ruínas da cidade, né? Éfeso, Esmirna, era a fotografia que eu achei lá. Pode ser que existam outras aí. Pérgamo, as ruínas das antigas cidades. As 7 igrejas do Apocalipse, que assim é citado. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas cartas, só mais 5 minutinhos, para 10. Eu vou adiantar algo aqui que eu preciso falar contigo nessa manhã. As cartas das 7 igrejas, elas representam, gente, essa visão profética e completa da igreja do Senhor ao longo da história. Óbvio. E claramente tem 3 coisas aqui interessantes. Se você quiser anotar, isso é legal, tira uma foto, porque são algumas coisas que a gente vai pontuar das igrejas. Então são 3 coisas bem interessantes. A primeira delas é essa.
todas as cartas, as 7 igrejas, falam do julgamento de Deus sobre conduta e comportamento. Ah, pastor, conduta e comportamento. Cara, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A minha conduta e o meu comportamento provam quem verdadeiramente eu sou. Se ninguém está olhando por dentro que eu sou um mau caráter, as pessoas verão o meu comportamento, as minhas atitudes e provarão que eu sou um mau caráter. Então, o que acontece em termos de comportamento nada mais é do que aquilo que eu sou. Então, se Deus começa a transformar, e é o que Ele faz, e opera na transformação do nosso caráter, nós começamos a ter comportamentos e atitudes diferentes. Mas Jesus enxerga e vê o comportamento e a conduta do povo de Deus, para que assista a mim e a você o direito de estar com Ele para sempre, porque Ele pede correção. Alguém está entendendo isso? Lembra que eu li uma passagem? Eu tenho que ler com você. Vai de novo comigo a 1 Pedro. Gente, está tão claro isso. E por que hoje nós estamos vivendo uma época que põe tudo em cima de um colchão macio, onde a pessoa dorme, que é uma vontade, chamada a graça de Deus. A graça é tão maravilhosa, pastor Hélio, o amor de Deus, Ele me ama. E a graça de, cara, o que você está falando com essa parada? Essa maneira de falar e colocar coisas está te dando uma liberdade ao ponto de deitar nesse colchão e dormir, e não fazer nada para mudar. Estou achando estranho, porque a Bíblia só mostra, é só ler. As cartas de Apocalipse é Jesus ressuscitado, hein? E falando assim, relata a sua igreja, olhando assim, vejo que você precisa disso e daquilo outro. Agora Jesus chega para mim e fala, Elinho, você precisa disso, aquilo outro. Oh, Jesus, a tua graça, deita no colchão. Que coisa, você me ama e tal. Eu não sei, mas nós estamos vivendo dias bem complicados, onde uma mensagem está sendo passada subliminarmente de que eu não preciso ter um comportamento que Deus me pede para que eu tenha. De que Ele me ama tanto que está tudo certo. Como assim está tudo certo? Eu já entreguei minha vida, eu sou dele. Eu tenho até um testemunho interior, pastor, de que eu sou uma nova criatura. Não, quero que você pense. Porque nós vamos ler uma passagem agora de novo. Pedro, 1 Pedro 4, verso 17. Segura. Não, pastor, mas Pedro era muito birrento, assim, né? Como assim, cara? Veja. 1 Pedro 4,17, porque a ocasião, ou o momento de Deus de começar o juízo pela casa de Deus é o quê? Chegado. Ora, se primeiramente vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha o próximo. E se é com dificuldade que o justo, quantos são justificados aqui nessa manhã? É bom a gente ler com cuidado isso, hein? Não é não? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Agora veja, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, que é a sua palavra, a verdade da qual eu e você temos que nos moldar, a viver como novas criaturas, encomendo a sua alma ao fiel Criador na prática do quê? Do bem. Como a nova criatura ela precisa viver. Uma segunda coisa sobre essa visão profética e completa da igreja, das 7 igrejas, é o seguinte: 5, e ali estão elas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. 5 das 7 igrejas
Aí eu fiz lá uma conta minha que eu só sei fazer matemática, eu amo a regra de 3. Me ajuda para tudo. 71,4%. Se 7 igrejas representam a totalidade da igreja, 71,4% dessas igrejas, Jesus pede o que, gente? Arrependimento de obras mortas, de estarem vivendo no erro, estarem vivendo na prática do erro. Uma vez, gente, esse é um problema que eu já falei várias vezes sobre isso, mas vamos embora repetir. O problema não é errar. O problema, ouça aí, você da internet, é continuar na prática do erro, uma vez que conscientemente eu já sei que isso não faz parte mais da minha vida. Aí agora é perigoso. Jesus pede arrependimento de obras mortas para que a gente garanta, por isso que ele diz, ao vencedor. Nós estamos nesse processo, gente, não chegamos ainda. Jesus fala sobre isso. Ser perseverante até o fim, para você ganhar a tua alma. O livro de Apocalipse, na última parte, fala a mesma coisa. Na hora que a gente entra, não cheguei ainda, mas vou chegar. Diga aleluia. Mas esse é o processo que a igreja tem que passar. A terceira coisa, sobre a visão profética e completa da igreja do Senhor, é que as 2 igrejas restantes, que não aquelas 5 que nós citamos, Esmirna e Filadélfia, Jesus pede o quê? Perseverança de conduta e procedimento até o fim, para que possam estar com Ele para sempre. Tipo assim, continua, é isso aí, ser perseverante, vamos embora. Para Esmirna, Deus diz assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, ser fiel até a morte. Eu só queria quebrar nessa manhã algo, que eu sei que o inferno, ele faz isso. Eu quero quebrar nessa manhã essa ideia dessa segurança tão absoluta de que eu recebi a Jesus, eu sou dele, então eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso de arrependimento mais, porque Jesus já me perdoou do passado, do presente e do futuro. Que conceitos são esses? Que a base do perdão é um arrependimento. Óbvio que quando eu entreguei minha vida para Jesus, tudo aconteceu naquele dia, todo o meu passado foi cancelado, eu fui redimido. Mas daqui para frente eu vou continuar vivendo, cara. Até parece que eu não vou errar. E quando eu sinto que eu errei, eu não quero machucar o coração do meu pai, eu vou pedir perdão a ele. E se há verdadeiro arrependimento da minha parte, o perdão é liberado. Está claro isso, gente? Para que a gente não fique nesse sono da morte, de uma segurança tão absoluta, porque eu apenas sou de Jesus. Isso tem que ser contado, gente, tudo isso tem que ser colocado. Não pode ser meia verdade. Eu tenho uma segurança, eu estou em Cristo Jesus, mas todo dia eu tenho que saber se é isso aí, vamos continuar caminhando com Ele, todo dia. A possibilidade de se desviar da fé, por isso esse é um conteúdo fortíssimo, de um dos sinais, talvez o maior, antes da vinda de Jesus, é a apostasia da igreja. É um sistema de viver completamente afastado do que ele tem a dizer, mas a pessoa está acreditando que está tudo certo com Deus. Eu sirvo Deus da minha maneira, pastor. E tal, eu amo Jesus, não quero saber de igreja, nem de pastor e tal, mas eu amo Jesus, amo a Deus, Ele me salvou, eu estou bem, está tudo legal e tal. E várias coisas que estão sendo colocadas que tornam essa pessoa cega e acha que está no caminho. Alguém está entendendo isso aí, gente? Está dessa maneira. Eu tenho Jesus, eu tenho a segurança da minha salvação, então garanta isso todo dia. Vou repetir, garanta isso todo dia. E não será tirado o direito de entrar na cidade pelas portas. Porque eu vou lavando as minhas
minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavam as suas vestes, não é lavaram. Uau, eu comecei lá atrás sendo lavado, né, pastor? Eu entreguei e me tornei uma nova criatura. Agora é uma jornada, eu caminho com Ele, lavando as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro até o final. Ao vencedor, tem um combate da fé. Para Filadélfia, Deus diz assim, eu termino com isso. Ali, para Filadélfia, mas fala para nós também. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então quer dizer que é uma jornada, porque eu recebi a Jesus, está tudo certo. Eu tenho uma segurança absoluta, posso viver, tocar meu barco. Como assim? Como assim? Isso não está na palavra. Essa é a igreja do fim que Deus está retornando sobre o coração dessa igreja, o temor a Ele. E Ele vai descortinar quem Ele é para mim e para você. E eu te falar, quando a gente está na presença dEle, e que a gente olha quem Ele é, você não aguenta, você vai ter que ir para o chão e eu também. Entendeu isso? Bora continuar no próximo domingo?